Pronto, Ai, voltamos. que ótimo. Então, retomando da onde nós partimos, eu fiquei pensando como um técnico conseguiria fazer uma inscrição e que ele conseguisse provar alguns desses requisitos de experiência e de domínio das técnicas que ele está se propondo para essa linha de formação cultural. Eu tinha por hábito, e sei que é bastante comum entre os técnicos, a gente guardar os nossos crachás. É quase como o nosso medalhão, né? A nossa medalha, participar de um grande evento. Eu trouxe até alguns aqui, ó, da minha época de produção, carnaval, mais carnaval. Skull Beats, eu já produzi evento de adolescente, uma loucura. Elton John foi um dos primeiros eventos que eu produzi na minha vida. Foi um show do Elton John no Brasil, privilégio. Tudo isso aqui é prova de execução de trabalho técnico. E que a gente, às vezes, não tem organizado num portfólio. Eu vejo nessa abertura para os técnicos participarem uma possibilidade também deles se apropriarem, né, das suas próprias histórias. Não é comum entre os técnicos sentar para pensar toda essa trajetória, organizar isso e escrever uma proposta num edital é contar um pouco da sua história. Todos os nossos editais têm como primeiro requisito: conte a história do seu grupo, conte a história da sua vida profissional. E isso será uma oportunidade para os técnicos se apoderarem do grande repertório que vão construindo através da sua trajetória de vida. Eles têm, então, como primeira tarefa, escrever essa ideia de uma maneira clara. Depois, reunir esses comprovantes, um curso que ele fez, um certificado. Programa de peça, programa de espetáculo, alguma publicação, ficha técnica. Tudo isso é prova de execução, né? Tá, tem uns aqui dizendo que já jogaram os crachás todos fora, tudo bem. Mas eu pergunto também, alguma coisa que saiu talvez publicado em alguma rede social para comprovação mais recente, ou talvez, não sei, alguma declaração de alguém que trabalhou junto, que fez links. A gente também costuma se gravar muito trabalhando, operando em uma mesa, você está ali, você está naquele ambiente operando. A gente tem a possibilidade de envio de links, né, de plataformas digitais. Então, o que a gente vai analisar? O que uma comissão analisa? Se aquilo que você está dizendo tem coerência. Então, você está me contando que você, por exemplo, é um luthier, e aí você vai me mandar um vídeo de você fazendo uma aula, né, de você produzindo, você vai me mandar uma ficha técnica de algum trabalho, de alguma atividade que você fez no SESC, no SENAC, e eu vou avaliar esse todo da sua proposta, né? E vou entender se o que você está oferecendo como produto cultural final, ele tem uma relevância para a cadeia cultural e para a sociedade como um todo. E é essa a nossa avaliação. Né? A gente sabe que os produtores estão habituados a lidar com escrever propostas, né, para subsídio, mas que os técnicos não. Então, o processo de inscrever também está muito facilitado. São só 3 abas de inscrição. Né? Hoje, por exemplo, eu fiz um teste antes de vir para cá. Todos os documentos que a gente precisa que sejam preenchidos, a gente tem os modelos lá online. Você vai preencher aqueles modelos e vai subir eles na plataforma, eles já estão, né, a cada campo já está escrito qual modelo que você tem que buscar dentro do edital. Então, a primeira aba você vai preencher com dados gerais, a segunda aba você vai preencher com esses documentos que a gente já disponibiliza o anexo, e no terceiro a gente vai ter alguns campos para você contar essa história da sua trajetória, contar um pouco o que é o seu projeto, a sua proposta de formação cultural e, por fim, mandar essas comprovações do seu histórico de realização, de formação. Pode parecer desafiador, mas é um desafio bacana. É um desafio de se enxergar, né, através de uma proposta que você está, eu diria,
eu diria comercialmente que é você vendendo o seu peixe, é você vendendo o seu produto, vender o que você é como profissional, a sua história, a sua trajetória, para que alguém fomente, né, uma ideia sua. Também acho que é para o técnico uma oportunidade incrível de sair do lugar só de executor e passar para o lugar de fala do técnico, de mostrar o que faz por si só e não como uma demanda de um contrato ou de um projeto que ele executa para um outro, né? Isso coloca ele numa interlocução nova que os técnicos ainda não tiveram com a cadeia de produção da cultura e da economia criativa. E a gente tem também uma série de capacitações que estão sendo oferecidas. Você mesmo parece que vai oferecer na próxima semana uma capacitação instrucional. Existe na própria plataforma do YouTube da Secretaria alguns materiais anteriores que orienta na conformação de uma proposta. Mas a primeira coisa que eu diria, parece óbvio, mas não é. Leia o edital. Leia, né? Leia ele inteiro, mas leia principalmente com atenção as primeiras 7, 8 páginas, que não são 7, 8 páginas densas, carregadas, né? A gente tem, as letras são grandes, tem espaçamento. Leia para você entender o todo. E a gente tem uma série de canais de resolução de dúvidas. A gente tem... A gente está aqui no SOS, já tem um grupo de trabalho assim dedicado e se debruçando em cima disso. Quer dizer, a gente hoje, inclusive à tarde, nós tivemos reunião porque nós estamos montando um curso de capacitação justamente para os técnicos, aberto a todos os técnicos que quiserem participar. As pessoas podem, hoje aqui tem um link de inscrição que vai estar nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, justamente. Se a gente tiver mais demanda, mais vezes a gente fará isso, com essa ideia justamente de capacitar e de ver. Então, a gente tem se debruçado aí no edital, lendo o edital, vendo coisas. Então, hoje está muito, muito bom você estar aqui, que a gente tem também já umas perguntinhas aí sobre o edital, que a gente não vai precisar nem escrever para a secretaria ou ligar para a secretaria, a gente já pode ir resolvendo aqui, olha, direto na fonte. A gente vai querer live com você toda semana. Aí a gente vai fazendo. Eu vou te dizer, se houverem 2 ou 3 técnicos que quiserem fazer uma proposta junto, se inscreve na linha de licenciamento de conteúdo, né? Vocês precisam se organizar entre vocês, algum de vocês que tem um CNPJ, e aí vocês podem pensar numa proposta artística nova, a linha é aberta para isso, né? Contanto que vocês nos expliquem com clareza como vocês pretendem desenvolver essa dinâmica, mas isso também não está restrito à linha de licenciamento. Há, sim, a possibilidade de formação de pequenos grupos, né, cooperados de técnicos para se inscreverem nessas outras linhas. As pessoas podem entrar com MEI, quando é CNPJ, pode entrar com MEI ou não? Essa é uma outra questão. Essa dúvida eu vou procurar a resposta e aí a gente pode disponibilizar no fórum, porque essa resposta eu realmente não tenho ela objetivamente agora. Tá, outra questão é que por exemplo, se ela for oferecer como eu te falei antes, se a pessoa for fazer uma entrevista, André entrevista Priscila, Priscila entrevista André, eu entro como proponente de um, você entra como proponente de outro, isso é possível? Se forem entrevistas diferentes, coisas diferentes, né? É o que eu estava dizendo. Ao invés de você me oferecer isso como uma entrevista, você pode me oferecer isso como uma série de entrevistas com técnicos, como um produto documental. Então, a gente pode colocar aí, ao invés de 1 ou 2, 3 entrevistas, e aí você inscreve na linha de licenciamento de conteúdo, que seria a linha do edital 41, que oferece um apoio de R$15 mil. Né? Que esse é para o CNPJ, que poderia ser, por exemplo, como é o projeto que foi criado aqui no SOS Técnica, que é o Criando Memórias, que são entrevistas com vários técnicos, né, para Criando Memórias, poderia ter um formato parecido com esse, Perfeito. Digamos, para essa linha 41, né? Agora, Perfeito. Na 42, se você tiver
como a pessoa entrevistada por algum projeto, por alguma coisa que alguém resolveu entrar, não. Como pessoa física, quero entrar, quero fazer, porque nós trabalhamos junto num espetáculo e gostaria que você contasse uma coisa específica aqui e tal. Depois eu também posso entrar como proponente para dar uma aula, para fazer alguma coisa. Isso não impede. O que não pode é ter, assim, pode até enviar 2 projetos, mesmo proponente. A questão é que é sempre, pelo proponente, é um só aprovado, não é isso? Nós vamos ter um projeto aprovado nas linhas de produção, ingressos e licenciamento, e a pessoa também pode receber um prêmio por histórico de realização, né? Uhum. Então, é possível que um CPF ou um CNPJ seja contemplado 2 vezes, mas nessa condição, né? Que ela receba um prêmio por tudo que já fez e receba um apoio para uma proposta nova. Também existe a possibilidade dessa mesma pessoa inscrever um projeto nos editais das suas prefeituras. Por exemplo, a Prefeitura de São Paulo deve lançar sua linha de editais. E aí foi feito um acordo entre governo do estado e município que o mesmo CNPJ ou o mesmo CPF poderá ter um projeto aprovado do estado e um município. Ele não pode ser o mesmo projeto. São projetos diferentes. Mas o mesmo CPF e o mesmo CNPJ podem sim ser contemplados 2 vezes, contanto que sejam com propostas diferentes e não podem ser fragmentadas, tá? Não é que você vai fazer uma parte do projeto com a gente, uma parte com o outro. Não, são projetos diferentes. E aí é possível. Agora, E aí, por exemplo, um técnico que entrou no 42 para ministrar um curso, uma aula, uma palestra, ele também pode ter entrado na linha, por exemplo, do edital, se houver uma linha de edital de prêmios para técnicos na Secretaria Municipal, caso não seja com a mesma aula, com a mesma palestra, com a mesma coisa, né? Porque acredito até que seja diferente a exigência da municipal. Então, ele pode ser contemplado nos 2. A minha dúvida também em relação, por exemplo, se um técnico, ele está na ficha técnica de um projeto, então alguém está entrando com um projeto de uma montagem ou com um projeto de algum projeto em que ele esteja incluído na ficha técnica, que ele vai ser contratado por aquele projeto. Isso não impede ele entrar como proponente, seja para um prêmio da Secretaria Estadual, seja para um prêmio que está sendo operacionalizado pela Secretaria Municipal, certo? não, contanto que ele não seja o proponente, ele não seja o responsável, ele pode estar sim contido na ficha técnica de outros projetos, né? Até porque a cadeia ela é muito próxima, né? A gente sempre brinca que a maior desafio, por exemplo, na contratação das comissões é porque todo mundo se conhece, né? E aí as comissões já sabem e já estão postos nos editais em que elas não vão poder participar de outras propostas nas fichas técnicas, porque é um desafio a gente manter essa isonomia e seguir aí com esse processo com a maior transparência que a gente pode. Mas sim, os técnicos, a princípio, podem estar compostos numa ficha técnica e ter os seus próprios projetos contemplados. Tá. E tem a questão do prêmio, seja CPF ou CNPJ, as pessoas precisam emitir nota fiscal se for CNPJ quando ela recebe o prêmio? Não. Então é só. O prêmio não tem desconto, é um prêmio, ele não tem desconto nem para o CPF nem para o CNPJ. Não. No CPF, lei federal, a gente tem que tributar imposto de renda. No CNPJ não, né? Não tem tributação. Ah, tá. Então tem já a arrecadação direto na fonte. Vocês já arrecadam, que é o 28% do IR, então. Acho que é isso, exatamente. Né? Tá. Então, segue a tabela do imposto de renda. Tá. Agora, a pessoa, daí também, não sei se cabe também a mesma pergunta, mas aí nesse caso, se poderia ser MEI e considerada MEI como CNPJ, nesse caso do prêmio, você não sabe isso também, a gente pode olhar. Eu vou fazer essa consulta e aí a gente... Tá. Desculpa. Tem uma, tá, daí a gente vê para ver esse item também é para pessoa, porque tem muita gente que tem na
categoria dos técnicos, muitas pessoas têm MEI, então quer dizer também para tomar a decisão se vai entrar pedindo via MEI ou se vai entrar fazendo a solicitação via CPF, mas aí tem, como você explicou bem, o recurso aí, o desconto do imposto de renda, né? E aí no CNPJ que não teria o desconto do imposto de renda. Tem uma questão também que não está muito, assim, está um pouco dúbia para a gente no edital, a questão que tem em um lugar, diz que são 7 anos que o material vai ficar disponível sem exclusividade, mas depois no anexo tem escrito que são 2 anos com exclusividade e 5 anos sem exclusividade. Esse material que vai ser cedido para a secretaria, ele é sem exclusividade ou ele tem algum período de exclusividade? Eu vou pedir uma gentileza para a pessoa especificar, e a gente também responde essa dúvida junto com a questão do MEI. Porque, a princípio, nós não estamos exigindo nos requisitos exclusividade, né? Uhum. Então, a gente está aqui, e se houver alguma correção a ser feita, os conteúdos para a plataforma Cultura em Casa, eles vão ser licenciados para a plataforma, tá? Agora, os conteúdos de produção, que são as linhas de teatro, espetáculo infanto-juvenil, dança, circo e festivais, essas não são exclusivas. Agora, os conteúdos da plataforma Cultura em Casa, eles precisam ser inéditos e durante um tempo eles ficarão exclusivos, sim, para exibição na plataforma, porque é um licenciamento, né? Tá, é que realmente em 2 lugares do edital, ele coloca como do edital do 42. Então, ele precisa, o edital 42 se refere a uma linha de licenciamento, então sim, durante o período de 2 anos, ele fica exclusivo, porque é esse período que a gente tem para distribuir na grade do Cultura em Casa, todo esse material e oferecer ele à população. E aí, passado esses 2 anos, ele pode ser exibido, enfim, em outros canais. Mas durante esses 2 anos, sim, ele é exclusivo. Porque é uma linha de licenciamento. No item 1 do edital, o item 1.1 fala é exibição online sem exclusividade por 7 anos. E nas definições também no item 3.1, também fala que é sem exclusividade. O único lugar que cita exclusividade é no anexo, na página 24 do edital. Então, na redação do edital, as 2 vezes que aparece esse assunto, ele aparece bem claramente falando sem exclusividade por 7 anos. E só no anexo que cita essa questão da exclusividade. Então, esse é um ponto que ficou algumas pessoas um pouco em dúvida em relação a esse assunto. Tá certo. Eu vou enviar, essa questão eu vou enviar para a nossa assessoria da redação dos editais, para a gente verificar a adequação e, se for o caso, a gente retificar por aquilo que seja a condução mais adequada, ou de manter a exclusividade ou de retirar a exclusividade, mas para deixar isso claro, posto no edital, né? No anexo em relação ao edital. Também tem uma outra coisa que é no anexo 6, tem um item. Me parece até que talvez ele apareceu porque tem o item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e depois entra o item 1 de novo. Então, eu não sei se foi alguma coisa que ficou a mais ali no edital, que não era para ser, ou se ele é um item 9. Mas ele fala que a pessoa está ciente que não pode executar mais de um projeto de produção no estado e no município com recursos da Lei Aldir Blanc, excetuando prêmios. Mas na página 13, antes lá do edital, estava escrito que o proponente não poderá ter o mesmo projeto que objetive a mesma etapa ou fase aprovada no PROAC, nem o mesmo projeto contemplado em outro edital da Lei Aldir Blanc. Então, também está um pouco dúbio para se entender, assim, pelo que você explicou antes, eu acho que também o que a gente está entendendo, é que ele pode executar mais de um projeto de produção, assim, né? O que ele não pode é ter o mesmo projeto aprovado 2 vezes, mas ele pode executar 2, mas eu acho que isso é o anexo 6.
esse Olha, item 1 que está lá depois do 8. Eu acho que isso também talvez precisava ficar um pouquinho mais... eu acho que para oportunizar melhor nessa discussão, né, eu acho que essas dúvidas muito específicas de um item particular ou do outro do edital, a gente pode fazer um apanhado dessas questões, responder e dar providência. Porque eu nem estou com todos os editais e a gente está falando de 35 linhas de editais, não adianta eu receber a citação do item 5 ou item 6. Nenhuma, entendeu? Nós estamos focadas nela e focada na reversão para ela, por isso que nós estamos bem assim nela. Mas tudo bem, eu posso encaminhar por e-mail lá para o e-mail de vocês, para as respostas dessa, porque também talvez sejam coisas, eu imagino que para vocês também tenha sido uma correria levantar e colocar todos os anexos e tudo, então é normal também que no decorrer do processo as coisas vão se ajustando e tenham pequenas coisas, e tem uma coisa também, acho que do CADIM, algumas coisas, mas isso como alguns a gente já estudou mais a fundo, eu acho que vale a pena mesmo passar para o e-mail para a gente entender. Daí também me perguntaram, as pessoas que viram o anexo, veio essa pergunta também, que na prestação de contas precisa colocar quanto de público que foi atingido, mas como isso vai para a plataforma de vocês também, então quer dizer que eu acho que talvez seja uma prestação de contas, depois que assim que entregar, a pessoa talvez não vá ter essa noção de quanto de público que foi atingido, mas eu acredito que isso também seja simples de resolver, né? A pessoa deve só colocar que vai estar na plataforma de vocês, enfim, que aí vai ter uma sequência, né? Imagino que é bem lógico isso também. Bom, depois tem a questão de $1 milhão, que é o certificado de regularidade cadastral de entidades, acho que você já deve ter ouvido falar sobre essa questão. E é uma questão que tem, assim, também afligido muitas pessoas que estão aí para colocar seus projetos, porque a Corregedoria de Administração do Estado não está emitindo por causa da pandemia. Então, assim, como que vai resolver essa questão e qual que é a sugestão aí para solucionar esse ponto? Então, nós fizemos uma consultoria jurídica, né, e ela é uma legislação ao qual também, enquanto Estado, nós estamos submetidos, né? A nossa consultoria jurídica nos orientou que essa era uma exigência que nós não tínhamos como abrir mão, mesmo sabendo da condição desse documento não estar sendo emitido nesse momento. Então, nós estamos trabalhando com todas as limitações, não só essa, mas com todas as limitações postas, né, pela lei, pelo decreto, e tentando encontrar as melhores alternativas. Também por isso, dos 25 editais que nós lançamos, 11 são pessoa física, para que a gente conseguisse atender, quando não é possível atender de uma maneira, atender de outra maneira, mas infelizmente a questão do CRCE foi uma questão que nós não tivemos como nos eximir de cumprir, porque é uma obrigação nossa cumprir isso, né? Foi uma orientação que a gente está recebendo de órgãos de esferas superiores de regulação, de fiscalização, né? Então a gente vai precisar sim exigir o certificado. Tá. Agora, e como que faz pelo fato de não estar sendo emitido, assim? O que seria a orientação nesse sentido? A gente, como eu te falei, a gente não tem uma orientação específica, né? Esse é um órgão externo à secretaria, que nós não regulamos o funcionamento, né? A gente só requisita o documento porque ele é obrigatório, mas a nossa sugestão é para que o proponente procure linhas pessoa física em que ele possa adaptar a sua proposta e se inscrever, já que não está podendo ser emitido o CRCE. Tá. Tem a questão dos pontos de cultura também, e aí tem algumas linhas que são específicas para a CNPJ e que vão precisar, talvez precise de uma mobilização aí da sociedade civil junto ao próprio Ministério Público, enfim, alguma mobilização no sentido de ver se consegue tirar essa exigência desse certificado, talvez, né, porque realmente tem alguns casos em que que é um CNPJ e que é para uma linha específica de CNPJ, né?
Eu, particularmente, acho que toda mobilização social, no sentido de buscar direitos, né, ela é válida, né, mas eu aqui, enquanto Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a gente está atendendo aquilo que é posto na lei, mas eu acho que toda mobilização nesse sentido da sociedade civil para buscar garantia de direitos, ela tem sua validade, ela é legítima e, e acho que é um caminho que vocês podem pensar. Tá. E chegaram aqui para mim também umas perguntas do pessoal da área de museus, assim. Então, uma pergunta que é: há alguma vedação de que profissionais e instituições museológicas participem dos demais editais, além do edital 44? É, a única vedação é que os funcionários, né, os funcionários, os servidores públicos não podem ser contemplados nesses editais, mas não existe nenhuma vedação. Por exemplo, no edital 41 existe a possibilidade da execução de visitas virtuais, né? Uhum. Ou o Que edital é 60 também, né? Premiação de mostras, enfim, também festivais poderia ser o caso, tá? E aí no edital 44, eles estão dizendo que não há menção à vedação explícita de instituições públicas, mas isso é vedado pela regulamentação da Lei Aldir Blanc, certo? Portanto, só poderão se inscrever museus privados, correto? E aí complementa a pergunta para saber se as OS podem se inscrever. eu vou reservar essa pergunta também para responder junto com as outras, porque é uma questão muito específica, porque as OS já têm contratos, né, com cláusulas muito particulares com a gestão, então ela tem uma condição muito especial de operação. Então, eu acho que essa é uma pergunta que a gente envia para o jurídico, porque eles podem responder com mais precisão. Tá. Tem umas pessoas que eu estou vendo aqui fazendo uma pergunta sobre a comissão. Quem são as pessoas que vão compor as comissões de seleção dos projetos? Nós fizemos um chamamento que se encerrou no final da semana passada. As comissões são compostas por 5 membros. Um membro, obrigatoriamente, é funcionário, servidor da secretaria. Um membro, a secretaria indica da sociedade civil por notório saber naquele segmento, né? Professores, acadêmicos, artistas referenciais. E 3 vagas são reservadas para profissionais da cultura e da economia criativa indicada por entidades. Né? A gente faz o chamamento e essas entidades indicam para cada um dos editais até 2 pessoas para compor a comissão. A gente faz uma seleção. O secretário ele tem como prerrogativa, né, dar a palavra final na composição dessas comissões, mas a gente tem um olhar para o currículo, para a contribuição que o profissional tem na área, para a experiência, e também tentamos considerar aspectos da diversidade, da atuação dele naquele mesmo segmento, da experiência. Aí as comissões são formadas, né, com essa composição. Esse ano está sendo um ano atípico em tudo, então a gente fez um chamamento agora para essas comissões e elas vão ter que fazer essas análises num tempo recorde. Então, por exemplo, antes a gente tinha cerca de um mês para eles avaliarem 300, 500, 700 projetos, e a gente agora está pedindo exclusividade dessas comissões durante o período de avaliação, que vai durar cerca de 15 dias, porque a gente deve ter um volume muito maior de projetos e a gente só tem 15 dias para fazer análise. Então, Uhum. com certeza, será uma seleção olhando para a experiência desses profissionais, para que eles deem conta desse volume também, que é muito grande, de projetos para analisar, garantindo uma análise justa, equitativa. Os projetos são avaliados, né, com base nesses critérios específicos, mas a gente também, como prerrogativa do PROAC, atende aos quesitos da proporcionalidade. Então, numa mesma linha de edital, a gente procura contemplar
diversas categorias, né? Eu vou dizer assim, de produções dentro daquele mesmo segmento. Vou dar um exemplo. O ano passado eu fui de comissão de Cultura e Economia Criativa, e o primeiro lugar ficou para uma empresa que produzia, né, uma organização social, na verdade, o Instituto Nação, que tinha um trabalho de neocycling na área de moda. E a gente tinha, em sexto lugar, um aplicativo que era uma calculadora cultural. Então, a gente tem esse olhar diverso, a gente tem esses critérios objetivos para os quais nós pontuamos, mas a gente também tem esse olhar da proporcionalidade para que as comissões contemplem o maior número de áreas possíveis dentro do seu segmento. Tá. E uma outra pergunta que está surgindo aqui, bom, em relação às comissões, tem muita gente perguntando se vão ter técnicos nas comissões, eu sei que tiveram técnicos indicados, nós mesmos fizemos indicação de técnicos, o SAPED também, o sindicato fez indicação aí de técnicos, vamos ver então se vamos ter na comissão. Agora, uma pergunta aqui em relação ao PROAC Expresso. Então, tem gente perguntando se é uma pessoa que entrou com um projeto no PROAC, sem ser o PROAC da Lei Aldir Blanc, ele pode entrar com o mesmo projeto na Lei Aldir Blanc? Ele pode entrar com o mesmo projeto, ele não pode ser contemplado nos dois, com o mesmo recurso. Ele vai ter que escolher qual deles ele vai optar em receber. Considerando que no PROAC Expresso, o tempo de execução é bastante aumentado com relação do PROAC Expresso Lab, mas nada veda ele de inscrever as duas propostas. Tá. Em relação ao Estado, assim, os equipamentos do Estado para disponibilizar para o cadastramento, digamos assim, tanto na cidade de São Paulo quanto no Estado em geral, tem algum planejamento para que tenham lugares assim com busca ativa no Estado, para que tenham lugares presenciais para auxiliar as pessoas que não têm talvez acesso à internet ou acesso, mesmo com tudo que você explicou sobre a simplificação das declarações, de poder fazer isso e poder fotografar e fazer de próprio punho as declarações. A gente sabe que às vezes tem camadas da população que mesmo a conexão à internet não é simples, não é fácil. Então a pergunta é para entender se tem também da Secretaria algum planejamento nesse sentido de atendimento presencial. Bom, a maior parte dos equipamentos da Secretaria ainda está num processo de reabertura. E nós, quando pensamos a política, nós não tínhamos ainda datas precisas de reabertura, né? Então, a gente tinha que pensar uma política em que as pessoas tivessem autonomia para fazer essa seleção, essa inscrição. Eu acho que a gente tem uma diferença muito grande entre se inscrever para o auxílio emergencial e se inscrever para uma proposta mais estruturada de um projeto, né? Então, no auxílio emergencial, você consegue fazer com muita facilidade todo o processo pelo celular, mas no cadastramento do projeto, você também consegue fazer o processo pelo celular, mas o ideal, o modelo ideal, obviamente, que seria que você pudesse dispor de um desktop, porque você vai ter que baixar os termos, você vai ter que preencher, né? Esses termos, no caso, eles não podem ser preenchidos à mão, né? Eles precisam ser impressos, preenchidos e assinados, né? Porque, como eu já havia dito, assinatura digital é só o eCPF, né? Qualquer outra coisa não é assinatura digital. Então, os equipamentos ainda estão em fase de reabertura, mas os equipamentos que estão reabrindo, eles já têm dentro das suas especificações de atendimento sempre oportunizar o acesso, né? Isso já é alguma coisa que acontece como parte do uso e da fruição dentro desses equipamentos, não só os do Estado, mas como as OS que operam pelo Estado, os equipamentos do município, que também oferecem esses serviços, né? Não foi especificamente planejado
um programa de acesso, entendendo que naquele momento em que nós elaboramos a proposta, a nossa ideia é que isso fosse feito de uma maneira facilitada com as plataformas que nós contratamos, né? Uhum, tá. E aí, para entender um pouquinho sobre o cadastro, que as pessoas também têm outra dúvida grande, assim, né? A gente tem estimulado as pessoas a fazer o cadastramento de todo modo para trazer os números, mas só para a gente tentar entender um pouco melhor como vai funcionar esse cadastro. Quer dizer, a pessoa que cadastra o seu CPF, o seu CNPJ, ele vai para esse banco de dados, vai fazer parte aí do mapa de cultura, do programa Mais Cultura, e isso significa que a gente vai estar ali contando como esse número, como essa pessoa, se a gente fez um cadastro ali no Inciso 1, ele é um cadastro inclusive mais completo, que fala a sua área de atuação, o que você faz, a sua formação, enfim, isso tudo está compondo um banco de dados. E acredito eu que, assim, para um futuro, ano que vem, a pessoa vai entrar na Secretaria de Estado para fazer uma inscrição qualquer como proponente. Se ela colocar o CPF dela ali, isso vai carregar os dados que já estão nesse cadastro, não é essa a ideia? O CNPJ vai cadastrar. Portanto, quanto mais completo tiverem esses cadastros, melhor é tanto para a Secretaria, quanto para o governo federal, quanto para a gente, enfim, melhor é para o sistema inteiro, para a gente ter aí esses números que a gente busca tanto, não é isso? Assim, a pessoa se encorajaria a pessoa a fazer o cadastro, mesmo que ela não vá solicitar esse recurso? Bom, quando você acessa a plataforma dadosculturais.sp.gov.br, para ter acesso a qualquer informação, você já tem que fazer um login, um cadastro mínimo com informações pessoais básicas, né? Com isso, a gente já consegue fazer um primeiro mapeamento do tamanho dessa rede, né? A gente consegue dimensionar essa rede. Quando você se cadastra no Inciso 1, no auxílio emergencial, a gente consegue começar a fazer uma cartografia, né? A gente consegue entender esse mapa da cultura por área, por segmento. E no inciso 3, nos editais, quando você inscreve a sua proposta, você primeiro vai passar pela dados culturais, você vai ser redirecionado para a plataforma da Oi Futuro, e lá você também vai completar esse banco de dados, né? Você vai preencher uma ficha de cadastros mais completa, mas quando você submete o seu projeto, ali estão postos dados muito relevantes, que a gente tem algumas ferramentas para sistematizar, sobre a sua formação, sobre a sua área de atuação, inclusive o edital que você se inscreve já é para nós um indicativo da área que você atua, né? Uhum. Então, de alguma maneira, a nossa ideia é sim oportunizar esse momento para criar, né, esse mapa, né, que a gente está chamando, na verdade, de dados culturais SP, e facilitar, a partir dele, novas inscrições, novos acessos, construir também uma ponte de diálogo, de uma interlocução mais próxima, né? A gente vai ter dados de contato, de e-mail, de telefone, todas essas informações serão obrigatórias. Então, sim uma enorme oportunidade da gente construir um mapeamento da nossa rede de cultura, o profissional se inscrever, né? Mesmo que ele, nesse momento, não tenha interesse em nenhuma das linhas, mas para entender qual é a política que está sendo feita, para entender como funciona um edital, para pensar uma proposta futura, eu acho que é sempre válido se planejar. Eu acho que essa pandemia nos fez começar também a pensar em olhar para o futuro e se preparar para desafios que talvez antes a gente não pensasse que a gente iria enfrentar. E eu acho que isso é uma oportunidade das pessoas, dos técnicos, dos artistas como um todo, entenderem melhor como funciona o fomento, ter uma interlocução mais direta com a gestão da cultura, para enviar suas propostas, para fazer suas colocações, né? A gente, como eu já coloquei aqui, a gente
tem as portas abertas, a gente chama a sociedade civil para o diálogo, fazendo o chamamento que fizemos para ouvir as propostas, convocando as comissões, isso tá posto na lei, né? Isso já é da natureza da lei, que seja a sociedade civil a indicar a maioria dos membros dessa comissão. Então, essa é uma oportunidade, através do Mapas, da gente criar um canal direto, né, com essa rede. Então, sim, eu estimulo todos a se inscreverem, né, seja para ter acesso aos conteúdos, seja para se inscrever num edital, mas também para estar contido nessa base de cadastro do Mapas e estar atualizado com tudo que a gente está fazendo, porque será, sim, sem dúvidas, um canal da gente se comunicar. Claro. Eu acho que a questão inclusive da inclusão digital, que foi uma questão, uma bandeira tão levantada aí durante a pandemia, pela área da educação, que foi um problema que ficou assim muito escancarado, né? O grande problema que a gente tem no Brasil, ele nos atinge também, bate na porta da cultura muito forte também, que a gente começa a ver como essa questão revemos, ou assim, reforçamos a importância da inclusão digital em todos os níveis, em todos os estágios, né? Então eu acho que a gente se junta e mais gente juntando aí com essa bandeira para a gente realmente uma batalha urgente, porque cada vez mais, se a gente não tiver inclusão digital no país, se a gente não tiver inclusão digital no estado, nos municípios, a gente vai criando cidadãos cada vez mais distantes e com menos possibilidade de fazer um diálogo assim efetivo com as suas secretarias, enfim, com as suas representações. Eu acho que isso foi muito, muito bom assim ter você aqui hoje. Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, complementar com alguma outra informação. Da nossa parte, nós estamos assim batalhando muito para conseguir incluir um número maior de pessoas, de técnicos, mas também, enfim, todas as frentes que a gente tem aí batalhado para que essa lei consiga chegar no final dela e a gente olhar para trás e ter conseguido atingir seus objetivos de uma forma ou de outra, né, acho que a reversão ela tem esse papel também, então a gente vê como é a nossa parte para poder estar participando, enviando seus projetos. Para quem está participando aqui, nós vamos daqui a pouquinho falar com o Zé Renato, que é a pessoa que vem trazer informações para a gente também, como é que está o processo da Lei Aldir Blanc no município de São Paulo. Nós temos esse curso de capacitação que nós estamos organizando justamente para ajudar as pessoas que não têm o hábito de preparar um edital, para a gente poder... tem alguém aqui perguntando de 80% e 20%, essa pergunta já apareceu 2 vezes, mas eu já tenho também a resposta, que essa verba do 20% vai ficar empenhada na secretaria, mesmo que o recurso tenha que ser usado até dia 31 de dezembro, não é isso? Estou correta? Bem rapidamente, o PROAC já faz essa execução, a gente empenha o recurso, e nós vamos fazer uma parcela inicial de 80% e, sendo efetivada a prestação de contas, a gente efetua o pagamento final. Isso já é uma prática do próprio PROAC, então nós temos seguido com rigor a lei, né, a regulamentação, o decreto regulamentador permitia que a gente usasse uma lei própria para executar esse recurso. E como o PROAC era uma lei de sucesso e sabíamos operar, a gente acabou fazendo opção por fazer o PROAC Expresso Lab, né, que a gente apelidou. Então, vamos operar como eles já operam, mas o empenho já terá sido feito e o recurso já estará garantido. Eu queria só encerrar dizendo que o fomento bom é fomento gasto. E eu fui chamada para essa proposta, para esse projeto, vindo como consultora, né, para ser servidora, com um enorme desafio que eu nunca pensei em enfrentar na minha vida, que é ajudar a distribuir bem muito fomento em tempo recorde. Mas para a gente executar esse recurso, e é bastante recurso, a gente precisa de propostas. Então, enviem seus projetos, né? Ousem fazer alguma coisa que não foi feita.
já que a pandemia nos fez ter que olhar para coisas que nunca olhamos. Né? A gente precisa de propostas. Não adianta eu falar de recursos de reversão para a linha 42 se eu não tiver projeto. Então, mandem projeto. Se instruam através desses fóruns. Existem cursos da própria secretaria, formações, né, no YouTube, uma série de canais gratuitos nas redes sociais que capacita para escrever proposta. A plataforma é intuitiva, mas fomento bom é fomento gasto. E se vocês não inscreverem propostas, esse dinheiro vai voltar para o governo federal. Então, a gente tem uma oportunidade única de tirar propostas, ideias, desejos da gaveta e ter recurso para executá-los, e recurso com fartura. Então, vamos enviar nossas propostas. Voltando só, porque eu vi, repetiu a questão do 20% do empenho, as pessoas dizendo, mas o recurso não pode passar para outra conta e tem que sair da conta até dia 31 de dezembro, como que garante que não vai perder esse recurso e tal? Mas isso vocês vão empenhar numa outra conta, não é isso? O empenho, o recurso já está disponível na conta do governo do estado. Então, a gente só faz a provisão de pagamento, mas o recurso ele já está garantido. Os proponentes podem ficar tranquilos com relação a isso. Já é uma ferramenta, já é um instrumento que a gente utiliza e que nós estamos muito seguros com relação à execução. Tá bom. Bom, é isso. Eu vou te agradecer muitíssimo pela participação. Espero que você volte aqui outras vezes para conversar com a gente, que a gente consiga estar aí também com a equipe técnica, ampliando esse diálogo direto e que a gente possa aí, quiçá, ter os editais dos próximos anos também específicos para as equipes técnicas. Então, o SOS Técnica agradece muitíssimo sua participação aqui, sua disponibilidade de ficar aqui conversando com a gente até essa hora. E bom, seja bem-vinda sempre que quiser voltar aqui falar com a gente. Se quiser voltar para a sua origem. Eu é que agradeço imensamente essa oportunidade. Para mim também uma novidade, né? Eu nunca falei em público assim, né? São novos desafios postos para todos nós, né? Exceto o ambiente de sala de aula, para mim é um desafio enorme estar aqui diante de uma plateia que a gente não sabe o alcance que tem. Então, agradeço imensamente a compreensão que todos tiverem com algum deslize, mas estamos todos numa fase de aprendizagem que vai... Eu sou uma otimista, né? E eu acho que dessa dificuldade enorme que todos nós estamos enfrentando, nós vamos tirar lições incríveis e vamos nos reinventar para coisas que a gente nem imaginava antes dela. E eu aqui falando para vocês é uma delas para mim. Muito obrigada de verdade. Tá bom, muitíssimo obrigada. Eu vou agradecer a presença da Priscila e vamos passar para uma conversa com o Zé Renato. Obrigada, Priscila. Obrigada. Bom, gente, vou chamar aqui Zé, espero que você esteja aqui presente, apareça aqui com um oi para eu poder te acrescentar e te chamar aqui para conversar com a gente. No meio tempo, vou lembrar a todos que o SOS Técnica São Paulo está com uma campanha, que é a campanha Criando Memórias, que é uma campanha no site da benfeitoria.com/SOS Técnica São Paulo, SP, que é a arrecadação de fundos para poder fazer distribuição para o fundo para os técnicos, porque por mais que tenha qualquer recurso para os técnicos, a gente sabe que a classe, a categoria está muito debilitada, precisando urgentemente de recursos. Esses recursos, até chegar em qualquer recurso emergencial, como a gente tem visto, vai demorar ainda muito, porque mesmo que tenha um edital ou qualquer coisa que seja, não vai sair antes de dezembro.
os técnicos que sempre cuidam da segurança dos eventos, agora a segurança é ficar em casa, então, portanto, não tem como trabalhar. O trabalho dos técnicos, como a gente sabe nas lives, é muito restrito, são muito poucas pessoas que têm trabalhado, e essa vaquinha ela é fundamental, se cada um puder contribuir com um pouquinho que seja, se puder nos ajudar a divulgar, passar para frente, trazer mais pessoas, é um projeto que além de tudo ele tem uma beleza, porque ele visa a colocar as pessoas a criar essas memórias, a trazer histórias, a contar e compartilhar aí histórias da técnica que muita gente não sabe, então são histórias interessantes, mas sobretudo ela é um modo da gente fazer chegar para um pouco de cada pessoa, um pouco de recurso aí emergencial para quem realmente está com dificuldade para pagar as contas. Bom, Zé, já vi que você está aqui, já falei da nossa vaquinha, estou te chamando para entrar. Todo mundo vai ter energia para te escutar. O Zé está chegando, o Zé está chegando. É mais ou menos como um trabalho de centro espírita, esse negócio aqui de live também, né? Cadê o Zé? Faz um sinal, tá chegando. Ó, agora o Zé tá descendo, aguardando o Zé Renato. Verdade, Ângela Dória, é muito pouco este recurso da lei para os técnicos. Muitíssimo pouco. Estamos esperando aqui o Zé para entrar. A lei emergencial não é para os técnicos, é para meia dúzia de iluminados. Ué, te convidei, Zé, tá aqui dando que eu tô te aguardando. Vamos tentar de novo. Diz que você não pode participar. Opa, espera lá. Ó, tá aqui, aguardando o Zé Renato. Venha, Zé. Já convidei, tio. Ele que tá aqui, ó, aguardando o Zé Renato escrito. Poxa, claro que eu te convidei, tá aqui escrito aguardando o Zé Renato. Gente, meu Deus, assim eu não vou nunca ser rainha das lives. Ah, tem que. Ah, tá bom, obrigada. Aí sim, a deusa falou: se não rolar, você entra e sai de novo. Então, gente, é isso que vai acontecer. Eu vou sair e entrar de novo, porque no meu aqui tá dando aguardando o Zé Renato e ele tá falando que não recebeu, tá? Vou fazer isso.